Yokoya é um perdedor solitário que sente falta dos seios da mamãe que saiu para comprar leite. Mas sua vida melhora quando uma empregada assassina cheia de intrigas pede para ser contratada por ele e para que ele seja seu mestre. Era um dia normal para Yokoya. Ele estava preguiçosamente dormindo até o meio-dia, mas de repente, alguém tocou a campainha, forçando-o a levantar. Quando ele vai até a porta na câmera, ele vê uma empregada que parece a Emo Violet Evergarden, pedindo que ele a empregue como sua empregada. Depois que Yokoya a deixa entrar, ele a deixa sentar em seu sofá, dá-lhe uma bebida e começa a pensar consigo mesmo que ela está ali para vender seus rins ou para lhe vender algum pó branco feliz. Ele pergunta a ela sobre suas experiências anteriores como empregada, mas em vez disso, ela diz que trabalhou como assassina antes, visando pessoas que se rebelavam contra seu mestre, o mesmo mestre que a enviou aqui. Yokoya pensa que ela está brincando, mas, ao perceber que não está, Yokoya fica nervoso. Ele pergunta sobre o chefe dela e sua relação com a família dele, e ela começa a explicar como o chefe dela uma vez teve um peixinho dourado que teve um bebê que se transformou em um cachorro que procurava Nemo, e esse cara era amigo da mãe de Yokoya. Yokoya bate na mão dela por frustração, mas rapidamente percebe que errou, podendo irritá-la. Então ele muda de assunto e pergunta sobre o método dela em assassinar pessoas. Depois, eles vão para fora e ela pega suas facas, faz um salto mortal para trás, lança as facas com precisão na árvore e mostra sua especialidade, que é arremesso de facas. Ela sorri orgulhosamente e explica que lançar facas é apenas uma das muitas habilidades que possui como assassina. Mas apesar de ter visto suas incríveis habilidades, Yokoya diz a ela que não pode empregar a John Wick feminina como sua serva. Embora isso a aborreça, ela entende sua decisão, pede desculpas por ter tomado seu tempo valioso e vai embora. Enquanto ela passa pela porta, Yokoya cai de joelhos, incrédulo com o que acabou de acontecer. Mas quando olha para baixo, encontra algo. Enquanto isso, a empregada caminha sozinha sem rumo, pensando no que precisa fazer a seguir. Ela olha para trás, esperando que Yokoya a persiga, mas fica desapontada ao não ver ninguém lá. No entanto, assim que está atravessando os trilhos do trem, Yokoya grita por ela com o sino na mão, dizendo que ela o deixou para trás. Quando a empregada se vira, Truck-kun está prestes a enviar Yokoya para um isekai, mas ela voa furiosamente e salva Yokoya de sua morte. Ao contrário de antes, a empregada parece adorável com as bochechas coradas, e Yokoya a agradece por salvá-lo. Ela pede desculpas por salvá-lo, afirmando que nunca salvou pessoas antes e que seu coração está batendo rápido. Yokoya entrega o sino a ela e ela agradece por devolvê-lo antes de partir novamente. No entanto, enquanto ela se afasta, Yokoya muda de ideia e diz que precisa da ajuda dela com a limpeza. Em casa, Yokoya fica chocado ao ver todas as facas que ela tem enquanto desempacota suas coisas. Enquanto a empregada fala sobre como suas facas poderiam ter parado o estrondo, Yokoya a interrompe e diz que precisa que ela limpe seu lixo, não as ruas dos casos do 304 com problemas com o pai. No entanto, ela só pensa em limpar cadáveres, e Yokoya faz o seu melhor para explicar que é um tipo diferente de limpeza e que ele precisa de uma empregada doméstica. Ela pergunta se ele realmente a contratará contanto que ela faça os afazeres dele, e ele concorda. Mais tarde, Yokoya volta para a bagunça com ela molhada, segurando um esfregão quebrado e um balde na cabeça. Ela começa a se desculpar profusamente e de repente escorrega no chão molhado, mas rapidamente se joga de forma a aterrissar como o Homem-Aranha, ainda com o balde batendo na cabeça. Depois do que viu, Yokoya pergunta se ela é realmente desajeitada, e ela se desculpa pelos erros enquanto se sente envergonhada de si mesma. Yokoya tira o balde da cabeça dela, dá-lhe uma toalha e diz que ela pode começar a aprender a partir de agora com ele, ajudando ao seu lado. Ele pede para ela continuar e ela acena fofamente. Horas depois, o lugar está impecavelmente limpo e Yokoya a elogia pelo seu esforço, deixando-a feliz. Então, Yokoya vê a hora, percebe que é a hora do jantar e pergunta se ela sabe cozinhar. Ela olha para baixo como um cachorro triste e Yokoya a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, pois ele cuidará do jantar enquanto ela toma banho. Na banheira, a empregada pensa em Yokoya enquanto cora, molhando-se da água de dentro para fora. Enquanto isso, Yokoya está do lado de fora pensando em voz alta, sentindo-se ansioso e sem saber o que fazer quando uma empregada emo cheia de tramas está tomando banho a poucos metros dele. Ele fica agitado pensando sobre a empregada saindo usando apenas toalhas, mas ela sai com o uniforme completo, desapontando Yokoya. Então, eles começam o jantar. E enquanto Yokoya a avisa, a empregada se sente confiante e começa a cortar as couves como se fossem corpos humanos. Yokoya tira um pouco de ramen e porco frito, e isso a confunde sobre o que é porco frito. Ela explica que talvez já os tenha comido antes, mas nunca foi muito interessada em culinária para se importar com o que come. A empregada afirma que comer é apenas para sustentar a vida e os sabores não são importantes. Mas Yokoya assegura-lhe que uma mordida do porco frito a fará delirar e emitir sons felizes, como queijo em Food Wars. Yokoya sente-se confiante com esses descontos de carne de porco frita e divide em 2 porções para ele e a empregada, mas percebe que não sabe o nome dela. A empregada diz a Yokoya
que ela não tem um nome e que seu mestre geralmente lhe dá um nome. No início, ele quer chamá-la de Big Steve 9000, mas decide dar-lhe um nome mais tarde após obter alguma inspiração. Então, eles começam a comer, e após sua primeira mordida no porco frito, ela ainda pensa que não consegue dizer como é o sabor, desencadeando sua memória de um passado sombrio. Mas desta vez, ela se sente aquecida por dentro e diz a Yokoya que sua carne está deliciosa. Ela diz a Yokoya que tanto a comida quanto ele como pessoa a fazem se sentir aquecida, mas ele não ouve o que ela diz e lhe diz que preparou um quarto para ela ficar. Yokoya diz a ela que preparou o quarto lindamente só para ela. E ao ouvir isso, ela se lembra de outro passado mais sombrio, com ela se banhando em sangue. Mas ao contrário dessas vezes, ela quer que seu novo mestre a trate com cuidado. Yokoya percebe que o porco dela não tem molho como o dele, então ele entrega o molho para colocar no porco dela. E depois que ela dá uma mordida, sente o umami na boca, fazendo-a soltar sons felizes para o todo-poderoso molho tonkatsu. Mais tarde à noite, Yokoya acorda chorando depois de ter um pesadelo. Mas então seu estômago começa a roncar. Ele desce para comer algo, mas de repente, uma voz vem de sua cozinha. Ele fica com medo pensando que a empregada está tramando algo. E quando ele olha para dentro, vê a empregada petiscando o molho tonkatsu. Eles congelam desconfortavelmente antes que ela tente se desculpar por ser uma nova viciada em molho. Mas Yokoya diz que está tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Então, Yokoya pega um hot pot com muito molho e eles começam a comer, que ela está realmente apreciando. A empregada pergunta a Yokoya se ele está tendo pesadelos e, após ele responder, ela revela que ouviu alguém falando dormindo em seu quarto. Ela pensa que um assassino entrou no quarto dele, então entra com facas nas mãos. Mas em vez de um inimigo, ela vê Yokoya dormindo com lágrimas nos olhos. Yokoya se sente constrangido e ela diz que ele estava chamando pela mãe dele enquanto dormia, o que o deixa ainda mais constrangido. Ela tenta animá-lo dizendo que também teve um sonho onde o molho falou com ela, dizendo que ela pode lamber o molho o quanto quiser, pois ele vai enchê-la. Mas antes que comece a lamber, ela acorda. No entanto, ela afirma que é a primeira vez que sonhou com algo além de assassinato, e que é a primeira vez que quis continuar um sonho, ao contrário dos outros sonhos dela. Ela se sente chateada que Yokoya teve um pesadelo no mesmo dia e que ela não pode consolá-lo. Yokoya confessa que tem esse sonho de sua mãe o deixando para um novo pai, e que começará a chorar se acordar não deitado no colo da mãe. Ao ouvir isso, a empregada oferece o colo dela para ele se deitar. E quando Yokoya rejeita a oferta, ela fica triste, pensando que nunca pode consolar as pessoas, apenas matá-las. De repente, Yokoya se deita, rompendo sua escuridão, e ambos se sentem aquecidos um com o outro. Yokoya olha para o rosto dela, percebe que ela está olhando para ele, e ele dorme bem em seu colo quente e macio. Em sua mente, ela se pergunta por que seu coração estava batendo tão rápido quando ela salvou Yokoya, diferente das vezes em que enviou pessoas para a morte. Então, ela quer entender por que seu corpo se moveu rapidamente para salvá-lo. Na manhã seguinte, ela joga Fruit Ninja com o lixo antes de colocá-lo no saco. E quando Yokoya pergunta por que ela faz isso, ela explica que isso economiza espaço, o que impressiona Yokoya. De repente, eles encontram um cachorro abandonado em frente à casa, e ao lado dele está uma carta de um soldado falido que deixou o cachorro na casa de Yokoya, achando que ele é um homem rico que vai cuidar dele com prazer. Apesar de sua objeção, Yokoya quer adotar o cachorro, não querendo que ele morra de abandono. Mas, ao contrário de seu mestre, a empregada pensa de forma diferente. Ela afirma que o cachorrinho tem seus próprios instintos animais e salvá-lo por simpatia o tornaria menos capaz em suas habilidades de sobreviver a dificuldades, transformando-o em um pequeno. Ela pergunta a Yokoya se ele está pronto para assumir essa responsabilidade. E ele simplesmente não se importa com todo aquele queijo, afirmando que, assim como ele salvou o cachorro, ela não o salvou da morte por simpatia, e que quando a vida de alguém está em perigo, o corpo da pessoa se move sozinho querendo salvá-la. Toca os sentimentos da empregada ao ouvir o que Yokoya disse, e ele diz a ela que, assim como o cachorro, ele sabe como é a sensação de ser abandonado. Então ele leva o cachorro para dentro e rapidamente se apega a ele. Mas ao contrário dele, a empregada mantém sua distância do cachorro como se fosse uma peste. Yokoya tenta oferecer à empregada para tocar o bichinho, mas ela se afasta dele. E após ver a reação dela, Yokoya percebe que ela tem medo de cachorros. Ela começa a se contorcer de vergonha, o que Yokoya acha fofo. Mas ela informa que tocaria à força se seu mestre ordenasse, ao que Yokoya diz que não fará isso. Ele pergunta por que ela tem medo, e a empregada explica que durante um de seus treinos de assassina, foi deixada em uma montanha cheia de cães selvagens ferozes em fúria. Yokoya entende seu trauma e considera uma pena que ela não possa ajudar a cuidar do cachorro. Mas depois de ouvir seu mestre chamar isso de uma vergonha, a empregada sente-se decepcionada consigo mesma. Com o peito cheio e coragem, a empregada pede para segurar o cachorro. Mas na sua primeira tentativa, ela segura o filhote como se estivesse segurando uma bomba ativa, causando-lhe tremor nas mãos. Depois que Yokoya pergunta qual parte do cachorro a assusta, ela aponta a garra, os dentes e os olhos demoníacos.
Mas Yokoya diz que, ao contrário dela, ele vê isso como se fosse um mote, o que para ela é um conceito estranho. De repente, o cachorro morde o dedo dela, fazendo-a começar a se contorcer, quase comendo um pouco, transformando-o em um cachorro quente. Depois de se acalmar, o cachorro mordisca Yokoya. E ao ver esse fenômeno, Yokoya verifica seus dentes e percebe que está dentição. Então eles o levam ao hospital veterinário. Enquanto Yokoya leva o filhote para um exame, a empregada vai às compras para adquirir alguns suprimentos para o cachorro, impressionando Yokoya e o cachorro com o quanto ela pode ser atenciosa. Eles levam o cachorro para passear, e depois de tudo que ela passou, a empregada diz a Yokoya que nunca conheceu um rapaz tão gentil quanto ele. Ela lhe diz que, ao contrário dele, seus mestres anteriores eram frios e só se importavam com ela terminar o trabalho, não tolerando falhas, ao contrário de Yokoya, que a trata com gentileza, apesar de suas muitas falhas. Ela pede para deixá-la ficar nesse mundo dele, um mundo diferente do dela, onde tudo é frio e a sobrevivência é o nome do jogo através de assassinar pessoas e terminar um trabalho. A empregada quer ser como o cão que o encontra em um mundo de calor e eventualmente se tornar alguém que Yokoya deseja. Depois de tudo que ela diz, Yokoya lhe diz que o que ela quer é parar de ser uma assassina e começar a se tornar uma garota normal, algo que ela nunca pensou antes. Enviar pessoas para a morte foi a única coisa que ela conheceu durante toda a sua vida. Mas agora, com seu novo mestre, ela sente esperança de que pode aprender mais sobre ele e este maravilhoso novo mundo. Yokoya confessa que, embora no início estivesse com medo dela, agora a vê apenas como uma boa criança. Ouvir-se ser chamada de boa criança lembra a empregada de seu passado, e por causa disso, ela pede a ele que a ajude a se tornar uma garota normal. Apesar de Yokoya não saber muito sobre absorventes internos e externos, ele diz a ela que deve começar a aprender a se sentir normal quando cometer erros e não se pressionar demais por isso. Na manhã seguinte, o cachorro acorda com o som dela aprendendo a cortar repolho, e ela quer aprender a fazer okonomiyaki para poder combinar com o molho que adora. De repente, o cachorro se teletransporta instantaneamente para a perna dela, fazendo-a surtar, sem acreditar que um cachorro normal pode se aproximar por trás dela, uma assassina. O estômago do cachorro ronca e, percebendo que está com fome, ela o alimenta com ração. Enquanto o cachorro está ocupado devorando a comida, ela tenta tocá-lo, mas para quando Yokoya aparece. Ele começa a acariciar o pequeno peludo e, depois de tocar sua barriguinha gorda, Yokoya decide nomear o cachorro Mochi. Yokoya elogia a empregada por alimentar o cachorro e cortar o repolho, dando uma rodadinha nela antes de elogiar seu trabalho, o que deixa a empregada animada. Em sua perna, Mochi começa a montar e pede para brincar, mas Yokoya não pode brincar, pois precisa preparar o jantar. No entanto, a empregada lhe diz que cuidará disso, afirmando que quer ser uma garota normal, que pode acreditar no que ele disse quando Yokoya diz que o cachorro é um pacote de diversão. Yokoya usa seu charme e diz a ela que também acredita nela, dobrando suas emoções e acendendo sua paixão. Com total confiança em seu mestre, a empregada começa a tocar o cachorro, e a cada carinho ela vai se aproximando dele, fazendo cafuné na barriga e tocando sua pata. Agora ela entende que, assim como Yokoya, que estava com medo dela no início, ela passa a confiar no cachorrinho da mesma forma que Yokoya passa a confiar nela. No jantar, ela começa a se deliciar depois de comer o okonomiyaki cremoso, e quando Yokoya oferece uma segunda porção, ela tenta recusar, enquanto sua linguagem corporal mostra que ela está empolgada com o prato cremoso e suculento dele. Yokoya a assegura que se ela tiver um pedido, deve apenas pedir a ele, e vendo essa oportunidade, ela pede a ele para lhe dar um nome. Yokoya começa a pensar e pergunta sobre a data de seu nascimento, e embora ela não saiba a data exata, ela sabe que foi durante o inverno. Yokoya tem uma ideia e a chama de Yuki, tirado da neve. Isso a lembra de seu antigo chefe, que a chama de sangue frio. Mas ao contrário dele, Yokoya gosta da neve, porque é bonita, lembrando a Yuki de seu passado, quando ela fez um boneco de neve. Yokoya compartilha uma teoria cativante de que a neve também é quente quando cobre um campo, protegendo as sementes do frio para, eventualmente, florescerem em belas flores com a ajuda da proteção da neve. Depois de ouvir o que ele diz e ver o rosto batido de Yokoya, Yuki se pergunta por que tudo na sua vida se torna mais caloroso e bonito quando ela está ao lado dele. Ela percebe que, enquanto permanecer no mundo dele, um dia entenderá como é ser normal. Com seu charme em plena ação, Yuki agradece a Yokoya por nomeá-la e começa a sorrir de modo estranho, o que deixa Yokoya feliz ao vê-la sorrir normalmente. Dias depois, enquanto Yuki brinca com Mochi, Yokoya aparece e pede um favor. Ela pergunta o que é, e ele revela que quer furar a orelha e quer que Yuki, que já tem a dela furada, o ajude a fazer um furo na orelha dele. Ela aceita o pedido dele, mas depois de encostar a lâmina perto da orelha dele, ela recua e começa a se agitar, com medo de furar um buraco no próprio mestre.